Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 11. Segunda Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 11, diz o seguinte: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitados em vossos afetos. Eu vou repetir. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração, mas não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês nos estão limitados em vossos afetos. Amado, é interessante que Paulo está dizendo aqui que muitas das nossas emoções, afeto fala de emoções, afeto fala de sentimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fica chorando todo momento quando fica sabendo que alguém morreu de Covid, ou seja lá o que for? Você fica chorando o tempo todo? Não. Amado, se a gente fosse chorar o tempo todo quando a gente descobre que alguém está morrendo, a gente ia ficar em depressão profunda. O que faz a gente sofrer? O que faz a gente chorar uma perda? O afeto que a gente tem por aquela pessoa. É a afetividade. O que é afetividade? Afetividade é o nível de relacionamento que eu tenho com uma pessoa. Se você tem uma tia, um irmão que você nunca viu na vida, e aí lá na sua velhice você encontra essa pessoa, você tem consideração, você tem vontade de conhecer, mas você não entra em depressão se essa pessoa morrer, é ou não é? Você não fica triste, por quê? Porque não houve o que entre vocês dois? Afetividade. A afetividade, ela nasce a partir das relações. Se você passa na rua ali e vê uma pessoa jogada no chão, você não vai chorar por essa pessoa. Você olha, você fica triste, você fica até compadecido por ela, mas você não para seu dia para querer resolver o problema dessa pessoa, enquanto você não trazer essa pessoa para dentro de casa, dar banho nessa pessoa. Você não sai pegando todo mundo pela rua para dar banho e levar para sua casa. Você faz isso? Não. Agora, se você vê um irmão seu de sangue, um filho seu, alguém que você ama profundamente, meu irmão, parou. Então, o afeto determina a qualidade das nossas relações. Quanto mais eu tenho afeto por alguém, mais eu me compadeço, mais eu abro o meu coração para me aproximar da pessoa. O Paulo fala algo interessante, ele fala aqui em 2 Coríntios 6, de 11 a 12. Falamos abertamente a vocês, irmãos de Coríntios, e abrimos o nosso coração. Paulo falou assim: olha, o meu coração está aberto, eu tenho afetividade, eu tenho amor por vocês. Mas ele fala: não limitamos o nosso afeto. Eu não coloquei limite no que eu sinto, eu não coloquei limite nas minhas emoções, eu não coloquei limite nos meus sentimentos. Aí o Paulo fala: mas vocês estão limitados em vossos afetos. Paulo está dizendo que muitas das vezes as nossas emoções e os nossos sentimentos estão limitados a Deus e às pessoas. Muitas vezes o meu sentimento, Paulo fala que os irmãos de Corinto eram limitados afetivamente. O que é limite? Limite é algo que você não pode ir mais adiante. Limite é algo que te bloqueia. Limite é algo que te paralisa. Então os irmãos aqui da cidade, dessa igreja de Corinto, eles estavam limitados. O que seriam assim, alguns afetos que nos limitam na maioria das vezes? E que são bons para a gente. Eu acho que esses sentimentos, eles não é um pecado em si. Falar a respeito de medo, medo é pecado? Não necessariamente. Ira é pecado? Não necessariamente. Ansiedade é pecado? Não necessariamente.
São sentimentos que a gente precisa na vida. Você precisa de medo na sua vida. Você precisa de uma certa dosagem de ira na sua vida. A própria palavra diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, um grau de ansiedade, né? Quando a gente fala a respeito de dinheiro, né? de medo, né? Muitas vezes a pessoa fica com medo de não ter dinheiro no futuro, com medo de que alguma coisa possa acontecer com ele, então ele fica preso dentro de casa, limitado dentro de casa. Então o medo é importante? Claro que é. Você vai andar num prédio de 200 andares, assim, na beira de um muro que cerca a beirada de uma varanda. O que você sente na hora que você faz isso? Medo. Aquele medo vai te proteger. Você não vai andar subir numa torre de alta tensão para querer andar num fio de alta tensão. Você vai morrer. O medo vai te proteger. Mas presta atenção. Esses sentimentos que muitas das vezes nós temos, que Deus nos deu. Você está andando na rua, começa um tiroteio. Se tem uma coisa que não vai gerar em você quando começa um tiroteio, é o quê? Medo. Muito pelo contrário. O que você vai sentir? Medo. Mas esse medo é para fazer o quê com você? Te proteger, te salvar. A ira. Alguém vai lá e maltrata seu filho. Alguém vai lá, seu filho está andando na rua, e aí de repente alguém começa uma discussão com seu filho, com a sua esposa, e aí a pessoa vai dar um tapa na cara do seu filho, bate na sua esposa chega para você e fala assim: olha, eu estava ali andando na rua, o cara me confundiu com outra pessoa e pegou e me deu um tapa na cara. Você fala: não, meu amor, não tem nada a ver isso não. O que você vai sentir na hora? Ira. E essa ira faz parte do ser da gente. Às vezes você está preocupado, né? Vamos imaginar aí, você sabe que você tem que fazer comida. Seu filho vai estudar no outro dia, seu esposo tem que trabalhar, você levanta: nossa, eu tenho que fazer um almoço, eu tenho que fazer uma janta, meu marido vai trabalhar amanhã, se eu não fazer a janta hoje, como é que ele vai fazer a marmita dele amanhã, porque ele sai de madrugada. Isso é um grau de ansiedade que você precisa. Essa ansiedade de querer preparar a comida para o seu marido ir trabalhar, é uma ansiedade o quê? Normal. Agora, preparar a comida para todo mundo comer com um mês de antecedência é o quê? Já é uma ansiedade altíssima, né? Então, o que eu quero falar isso para você? O que eu estou querendo dizer para você? Que esses sentimentos que nós temos, eles são normais. O problema é quando esses sentimentos estão nos limitando. O problema é quando um sentimento de ansiedade, um sentimento de medo, um sentimento de ira, está limitando a sua vida. Eu poderia falar aqui muita coisa do que a ira te limita na sua vida. Olha, a Bíblia fala que o Moisés não entrou na terra prometida, por quê, meu irmão? Por conta da ira. Não foi? O povo ficou falando na cabeça dele, ficou irado, feriu a pedra 2 vezes, não entrou na promessa. Percebe? O medo, muitas vezes o medo de você encarar um teste, de você passar numa prova: eu não consigo. Você está limitado pelo medo. Às vezes, de abrir o coração com grande amor, você tem medo de sofrer, seu pai foi traído, sua mãe foi traída, seus familiares, você viu sua mãe ser traída e aquilo te limita. Você fala: não, eu não vou confiar em homem, eu não vou confiar em mulher. Isso está limitando você num sentimento que Deus te deu. Você não é um robô, você precisa de medo na vida, mas o problema é quando isso te limita. Pois bem, de todos esses 3 sentimentos, e tem vários outros que a gente poderia falar, eu vou falar apenas de um nessa manhã aqui, que é a respeito de ansiedade. Porque, sinceramente, se tem algo que tem tomado nosso coração nessa pandemia, é a ansiedade, sim ou não?
Quantos aqui tiveram crise de ansiedade na pandemia? Eu tive, amado. Inclusive, essa mensagem nasceu fruto de uma meditação minha em relação a isso. Eu tive crise de ansiedade, porque você fica preocupado com seus filhos, você fica preocupado com o sustento da sua casa, você fica preocupado com um monte de coisa. E aí aquilo me deu ansiedade, eu tive que voltar para o Senhor, eu tive que abrir as Escrituras e meditar e ouvir de Deus a respeito de como eu poderia me derramar na presença de Deus para poder lidar com essa ansiedade. Amado, por que eu estou falando isso? Porque todos os sentimentos limitantes na nossa vida, se tem um sentimento que praticamente resume a maioria dos nossos sentimentos, e a Bíblia trata esse sentimento, é a ansiedade. Se tem um sentimento que a Bíblia faz questão de tratar nas Escrituras, é a ansiedade. A palavra ansiedade, ela vem do grego, que significa merimal, que significa estar ocupado com os cuidados. Quando você lê essa palavra no Novo Testamento, ansiedade, ela vem do grego merimal, que significa estar ocupado com os cuidados. Agora, é interessante, como eu disse para você, até aí tudo bem. Estar ocupado com os cuidados da comida, estar ocupado com os cuidados da limpeza da casa, estar ocupado com as dívidas que precisam ser pagas, você tem que preocupar, você tem que separar uma grana para pagar a conta da água, tudo isso é normal. Como eu disse para vocês, ansiedade é um sentimento natural da vida. Agora, como eu disse, estar ocupado com aquilo que ainda vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, que talvez nem nas questões cognitivas. O que é ansiedade? Ansiedade é pensar a mesma coisa o tempo todo. Isso é ansiedade. Ansiedade é quando você fica repetindo algo que você tem que preocupar o tempo todo. É uma preocupação com uma tragédia, com aquilo que você tem certeza que vai acontecer, sendo que nem aconteceu. Eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer. Eu tenho certeza que meu filho vai adoecer. Eu tenho certeza. Eu lembro uma vez, quando começou aquele auge da pandemia, eu tive Covid. Fiquei 25 com o pulmão comprometido. É horrível você entrar naquele hospital e você sabe que você não pode voltar, você deixa a sua família para trás, e aí, de repente você entra sozinho naquele lugar, aquilo dá uma ansiedade em você. E até aí normal, você fica preocupado. Mas assim, a questão, amado, é quando você nem está vivendo a coisa e você já está antecipando o sofrimento. Eu lembro que teve uma vez, eu fui ministrar numa igreja, e o pessoal não cancelou a igreja, o evento, mesmo com as tragédias que estavam acontecendo na cidade. Eu ministrei numa igreja, amado, que 2 pastores da igreja haviam morrido naquela semana. E a moça que cuidava das crianças do ministério infantil, de 38 anos, havia morrido também. E a igreja continuou com o evento. E quando eu cheguei lá, a igreja toda em luto. E muito triste tudo aquilo, eu vendo tudo aquilo, os pastores, é claro que quando eu cheguei lá, né, os pastores ainda estavam em processo de adoecimento, já estavam internados os pastores, mas os pastores morreram no dia que eu cheguei. Mas a igreja estava com aquele clima de morte. A moça também estava com suspeita de morrer, e morreu também durante o evento. E aquilo assim me deixou muito ansioso. Eu lembro que eu voltei num pico de ansiedade para casa muito forte. E começou a me dar dores no pulmão, dores no pulmão, dores no pulmão, e falta de ar. E aí eu vou lá e faço aquele bendito PCR, e adivinha, dá o quê? Negativo. E adivinha o que aconteceu com os sintomas? Acabaram. Ansiedade. Só foi eu ver lá o negócio negativo, acabou o sintoma.
Eu já vi falar, amado, de gente que morreu com resultado positivo. Deu um infarto. A hora que viu que deu positivo para o Covid, infartou e morreu. De tanta ansiedade. Amado, então, eu vou falar uma coisa para você, muito séria essa questão da ansiedade. E uma das principais características de pessoas ansiosas, eu falo, porque eu tive que colocar isso diante de Deus, eu tive que perguntar para Deus, e eu me derramar na presença de Deus, e graças a Deus, eu encontrei esse lugar de descanso. Mas, queridos irmãos, uma das principais características de pessoas ansiosas é que elas são extremamente controladoras. Gente ansiosa, meu irmão, quer ter tudo no controle dele. Gente ansiosa quer o marido no controle, a esposa no controle, os filhos no controle, a profissão no controle. Então ele é ansioso. Ele é tão ansioso. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou: pastor, meu marido é tão ansioso de ter medo de passar fome, que a despensa da casa tem a chave, ele tranca a despensa e só pode pegar arroz, feijão, quando ele abre e entrega. Pelo amor de Deus, uma mulher viver com um homem desse aí. Meu bem, eu quero 1 quilo de carne. Aí pega a fichinha lá, 1 quilo de arroz. Ele vai lá, 1 quilo de arroz. Cadê a OS para você, a ordem de serviço? Aí ele vai lá, entra e entrega 1 quilo de arroz para isso. É muito, você está vendo? É uma pessoa que tem medo de passar fome. E por que tem medo de passar fome? Quer controlar a vida. Gente controladora. São extremamente ansiosos. Eu sei porque eu tenho esse pezinho, os 2 pés, não é nem um pé não. Eu tenho esses 2 pés em achar que tudo tem que estar no meu controle. Sabe aquela ideia de falar assim: Deus, eu te entreguei, mas depois você vai lá e toma de volta? Acontece muito isso. Lucas 8,14 fala: as que caíram em espinho, falando da semente, lembra lá dos 4 corações? Lá da parábola do bom semeador? Lá ele fala o seguinte: a semente que caiu entre espinhos são aquelas pessoas que ouvem, e ao seguirem seus caminhos, são sufocados pela preocupação da vida e não amadurecem. A Bíblia está falando, Jesus ensinou que muitas das vezes a gente não amadurece na vida, não chega ao processo de maturação, porque a gente fica preocupado com as coisas da vida. Lucas 21:34 fala o seguinte: tenham cuidado para que os corações de vocês não fiquem sobrecarregados com as ansiedades da vida. Meus irmãos, se tem uma coisa que a Bíblia fez questão de se ocupar o tempo todo, é que nós tenhamos cuidado com a questão da ansiedade. Jesus se ocupou em trazer uma parábola para mim e para você, mostrando que quando a gente tem um coração ansioso, a gente sufoca a palavra de Deus dentro de nós. A gente não amadurece na vida. Isso significa, amado, que quando a ansiedade na nossa vida não é tratada, ela sufoca a palavra de Deus. Um sentimento de ansiedade não resolvido, não tratado, paralisa, sobrecarrega a nossa vida. Você sabe por quê, amado? A gente foi feito para carregar fardos. Todo mundo tem que carregar seu fardo. Fardo fala das suas preocupações, das suas responsabilidades. Fardo fala dos seus compromissos, do seu trabalho. Mas a Bíblia fala que a gente não foi feito para ter sobrecarga. As cargas da vida a gente tem que ter. Ninguém foi feito para ficar de boa, sem fazer nada. Não, pai. Você tem uma carga na sua vida, que é o seu trabalho, sustentar sua casa, cuidar dos seus filhos, pagar suas contas, ser responsável, levantar de manhã cedo e trabalhar. Isso são as cargas da vida, sim ou não? Agora a Bíblia fala que nós não fomos feitos para termos sobrecargas. Sobrecargas, amado. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Amado, eu não sei quais são as sobrecargas, eu dou esse nome de ansiedade, né? Sobrecarga e ansiedade, preocupações excessivas, cuidados excessivos com sua saúde,
sobrecargas com o seu futuro, sobrecargas com medo de morrer, sobrecargas com medo de passar fome, sobrecargas com respeito à sua profissão, sobrecargas com medo de ficar sozinho. Agora presta atenção, você não consegue encontrar descanso de Deus em sua vida enquanto você não aprender qual seria o principal segredo da vida em relação a lidarmos com as ansiedades, com as sobrecargas da vida. Mateus 6:25 diz o seguinte: por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que a veste? Interessante. Não andeis ansiosos. Sabe o que a Bíblia está falando? Para de viver ansioso. O que é andar? Andar é a vida, é o tempo todo. Uma pessoa que vive andando ansiosa é uma pessoa que em tudo na vida dele é ansiedade. E o texto fala: não andeis ansiosos pela própria vida. Jesus diz que as principais coisas que nos deixam ansiosos, olha só, não andeis ansiosos pela própria vida. E aí ele vai falar, ele vai descrever, o Senhor Jesus, o que seria o que a gente fica ansioso com a própria vida. Ele fala: comer, beber e vestir. O texto fala: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber e quanto ao que haveis de vestir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha aqui para mim. Quais são as responsabilidades inegociáveis de um pai com seus filhos? Você tem um filho. Quais são as coisas assim que, se você não der isso para o seu filho, aí você não está sendo um pai? Tecnologias, não é? Tecnologia, você tem que dar tecnologia para o seu filho, é isso? Dinheiro para o seu filho? Não. Amado, quais são as 3 coisas que a gente tem a obrigação e a responsabilidade para dar para os nossos filhos? Comer, beber e vestir. Isso é o básico que um pai tem que dar comida para o filho, tem que dar roupa para o filho e tem que dar água para o filho. Isso é o básico. Isso é o básico, que a Bíblia está falando que isso aí é coisa que pai dá. Agora, por que a gente fica ansioso? Presta atenção. A responsabilidade essencial de todo pai é dar comida, dar bebida e dar roupa para o filho. E Jesus fala: vocês não têm que ficar preocupados com aquilo que é responsabilidade de quem? De Deus. E esse Deus é quem que Ele é? Então presta atenção. Por que a gente é ansioso? Eu vou dar o segredo de vencer a ansiedade. Porque a gente não vê que Deus é o nosso Pai que cuida da gente. Ele é o nosso Pai. E da mesma forma que você tem a responsabilidade de não conseguir dormir só de imaginar que seu filho vai ficar sem comer. Você tem que entender que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. O problema é que a gente vê. Eu ia falar: o que você fez com a minha família? Você acabou com a minha família. Esse é o problema. Você só fica jogando na cara de todo mundo: por que você, minha mãe, não faz isso? Você, meu pai, não faz isso? Porque, meu irmão, você é um filho de Deus, então se comporte na frente das pessoas como filho de Deus. Não era o filho do José e da Maria que estava na cruz. Quem estava na cruz, meu irmão? Filho de Deus. Você sabe por que Jesus conseguiu vencer esse mundo? Porque quem estava lidando com os problemas do mundo era um filho de quê? Você sabe por que você não consegue resolver os problemas lá na sua casa?
Porque quem está lá na sua casa, lá é um filho de alguém que foi abandonado, é o filho da mãe endemoniada, é o filho do pai alcoólatra, é o filho do pai que te rejeitou, é o filho da mãe que te abusou, é o filho da mãe mesmo. É o filho da mãe que deixou você abandonado na vida, é o filho do pai que te machucou. Então para de ser filho de gente e aprende a ser filho de Deus. Então me responda, nessa situação que você está vivendo, como é que um filho de Deus tem que agir? Jesus estava diante da cruz, ele ia ser crucificado, maltratado, ele ia passar por todo o sofrimento. Quando ele chegou diante disso, sabe o que ele falou? Foi para essa hora que eu vim ao mundo. Jesus sabia que no pior momento da vida dele, ele foi enviado para aquele momento como filho de Deus. Alguém falou assim, mas como é que um filho de Deus passa por tanto problema? Só um filho de Deus pode passar por problema. Porque ele não vai deixar esse problema amargurar o coração dele. Ele vai saber que ele tem um pai. E que no final das contas, Deus tira o bom tesouro para os seus filhos. Quando eu aprendo a olhar para a vida do ponto de vista de um filho de Deus, eu me torno verdadeiramente livre. Todo ansioso, toda pessoa emocionalmente desequilibrada, ainda não viu Deus como Pai. Ele não aprendeu a lidar com as áreas da sua vida na perspectiva de um filho de Deus. Ele não aprendeu a descansar, a entregar cada área, a minha vida financeira, os meus filhos não estão no meu controle, minhas finanças não estão no meu controle, minha saúde não está no meu controle, não é um PCR negativo que vai me deixar em paz, é saber que eu sou um filho de Deus. E que a minha casa não é essa, e que eu sou filho de Deus e eu sou filho da eternidade. A única maneira de lidar com as ansiedades, com os medos e as preocupações da vida é a partir da paternidade. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. Mateus 6,31 diz, portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que a gente vai vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Misericórdia. Mas o vosso Pai, olha aí, o vosso Pai celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Filipenses 4, de 6 a 8 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas ações de graça, apresentem os vossos pedidos ao vosso Pai, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, o que for de boa fama, o que for excelente, é nisso que vocês precisam pensar. O que é ansiedade? É ficar pensando na dor, pensando na perda, pensando na falta. Para de pensar essas coisas e pensa nas coisas do alto. Você sabe por que você não consegue viver a ansiedade? Primeiro, porque você não tem consciência que é filho de Deus. E segundo, que você só fica pensando nas coisas de ruim. Pensa nas coisas do alto. Ansiedade, amado, é um pensamento fixo. Qual é o combustível da ansiedade? A preocupação pelo amanhã. Diga comigo, o combustível da ansiedade é a preocupação pelo amanhã. Agora presta atenção, vou repetir. Mateus 6, 31. Não se preocupem com o amanhã. Quando eu e você ficamos presos no amanhã, ficamos ansiosos.
Agora presta atenção. Planejar é diferente de ansiedade. Uma coisa é você planejar as contas que precisam ser pagas, planejar a sua faculdade, planejar as economias. Planejar não é pecado. O problema é achar que você não vai viver sem que tudo esteja no seu controle, do seu jeito. O que é uma crise de ansiedade? É ficar pensando o tempo todo. Por isso, aprenda a pensar a vida a partir da ótica de Deus, que diz: você é meu filho e você não tem que ficar ansioso. Enquanto você não aprender a pensar a vida como filho de Deus, sua vida sempre se tornará um sofrimento e uma ansiedade. Eu queria finalizar lendo um texto maravilhoso. Eu gostaria que você lesse João 14:8. Abra sua Bíblia aí em João 14:8. João 14:8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Você sabe o que olha aqui. Você sabe o que basta na sua vida? Pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra Deus como Pai, está bom isso para a minha vida. Mostra-nos o Pai, e isso basta. Mostra-nos o Pai, e isso basta. Isso é maravilhoso, amado. Mostra-nos o Pai, e isso basta. Sabe o que basta na sua vida? Saber que você tem um Pai. Amém, amados? Saber que Ele cuida de você, que você não tem que estar preocupado com o que come, com o que veste, sabendo que Ele é o vosso Pai. Esse texto é maravilhoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é maravilhoso. Quanto ao que haveis de beber, quanto ao que haveis de vestir, porque é os pagãos que pensam assim, mas o vosso Pai sabe que você precisa dessas coisas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Amém? Quem tem pai aqui? Fala: eu tenho pai. Eu não estou sozinho na vida. A minha vida está nas mãos do meu Pai. E Ele é o nosso bom Pai. Ele é o meu Pai. O meu Pai. Eu tenho Pai. E eu não estou sozinho na vida. Amém? Então, quando a ansiedade bater no seu coração, você vai falar o que para ela? Eu tenho Pai. Amém? Quem aqui essa noite? Quem tem filho aqui? Levante a mão. Então, eu queria abrir o microfone para alguém vir aqui à frente e falar qual foi o planejamento que você gastou a noite inteira planejando acabar com a vida do seu filho. Assim: olha, eu passei a noite inteira maquinando como é que eu vou acabar com a vida dele. Hã? Alguém fez isso? Não? Então por que você acha que Deus não cuida da sua vida? Por que você acha que Deus só pensa coisas ruins a seu respeito? Uma vez uma pessoa falou para mim: eu tenho mais medo de Deus do que do diabo. Eu falei: você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Você não conhece o amor de Deus. Ele é bom, amém? Ele é bom. Amém? Ele é bom. Então vamos cantar aquela canção antiga que a gente cantava? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. E Ele voltará, e Ele voltará, e Ele voltará para... Deus é bom? Amém? E a sua bondade dura quando? Para sempre. Deus abençoe. Shalom, até a noite. Paz.